Olá, nono ano. Vamos lá para a nossa aula desta semana de Ciência das Religiões. Nós vamos seguir um pouquinho o que a gente viu na semana passada sobre respeito. Vamos falar mais um pouco sobre, sendo que essa semana nosso texto ele é intitulado de Educação e Respeito, certo? Puxa um pouquinho para a educação também, para esse tema aqui também é bastante importante. Olha, o respeito ao próximo vai além do por favor e obrigada. Ele está diretamente ligado à educação. Tem muita gente que acha assim que porque tem esse costume de sempre dar obrigada, por favor, licença, acha que já está fazendo tudo, que já está ótimo. Mas não é bem assim, né? Não é só isso. A gente tem que saber que vai além das palavrinhas mágicas, né? Que a gente conhece como as palavrinhas mágicas. Tem que ter as nossas atitudes, tem que fazer muito valer também, porque não adianta só falar e não fazer, né? Na verdade, a gente tem que saber que as nossas atitudes, elas vão refletir lá na frente. Então, assim, o que a gente puder fazer para ser sempre melhor, então a gente tem que buscar isso, né? Então, assim, respeitar é importar-se com o próximo, ter apreço e querer bem. Zelar pela relação que se tem, seja ela qual for. Então, assim, respeito, a gente já sabe, respeito é uma coisa que vai muito além de nós mesmos, né? O respeito, ele engloba muito o próximo, o amor ao próximo, em saber das vontades e das opiniões dos outros, né? Que isso é bastante importante, porque não adianta a gente ter só aquela opinião formada que nós criamos na nossa cabeça e a dos outros não interessa. Não é bem assim. Não quer dizer que você vai ouvir a opinião de alguém e se interessar em saber o que ela pensa sobre algo, que aquilo vai fazer você mudar de opinião. Não vai. Você vai estar apenas respeitando a opinião alheia, você vai estar dando espaço para aquela pessoa falar o que ela pensa. Da mesma maneira que você quer que alguém lhe dê espaço para você falar o que você pensa também, não é verdade? Porque ninguém quer só ouvir, todo mundo quer ouvir, mas quer falar também. Então, isso também é uma questão de respeito. Você dá a palavra ao próximo para que ela chegue até você também tem a oportunidade de falar o que você pensa, independente de qual seja o assunto. Tanto que aqui fala um trechinho, o ditado respeitar para ser respeitado é verdadeiro. Realmente é um ditado muito verdadeiro, muito forte, porque se você não respeitar o próximo, como você vai cobrar que lhe respeitem, é verdade? Então, assim, antes de cobrar de alguém, você tem que fazer a sua parte primeiro. Então, antes de cobrar respeito, você tem que saber respeitar. Isso é essencial, não tem como não. Se você não respeita uma pessoa, como é que você vai querer que aquela pessoa lhe respeite se você não tá nem aí para respeitar ela, não é verdade? Então existe essa troca, a gente tem que saber buscar essa troca. Aí, outra parte bem interessante aqui do texto: ninguém é obrigado a aturar nossas grosserias em momentos de mau humor. Uma pessoa grossa é aquela que não se importa se os outros vão gostar ou não do que ela fala ou faz. Consequentemente, não tem educação e nem respeito. Uma pessoa grosseira é uma pessoa mal educada. Porque na maioria das vezes essa pessoa grosseira, ela simplesmente fala o que ela pensa e os outros que se ferrem, né? E não quer saber a opinião de ninguém. Quer saber que a opinião dela é aquela e pronto, e acabou a história. Os outros que aceitem ou não, o problema de quem aceitar ou de quem não aceitar. Essa pessoa não tá nem aí para isso. E assim, essa pessoa se torna uma pessoa desagradável, uma pessoa chata, na verdade, né? A gente acaba que começa a evitar esse tipo de pessoa, porque é uma pessoa que não tem diálogo, uma pessoa que tem a opinião própria e não quer saber da opinião alheia. É uma pessoa egoísta, né? Então, assim, e muitas das vezes é uma pessoa que a gente não consegue, como a gente não consegue expressar o que a gente sente, é uma pessoa que se fecha no seu mundo e não aceita a opinião alheia, então é uma pessoa que dificilmente ela vai mudar, ela vai permanecer ali naquele jeito e vai afastando as pessoas que estão ao seu redor, porque chega um momento que ninguém aguenta, né?
Não, respeito envolve também cooperação com o outro. Por exemplo, se uma pessoa está limpando o chão, convém limparmos os pés antes de entrar. Não importa se aquela função da pessoa temos dever de respeitar. Eu já ouvi muita gente falar assim, de derrubar uma coisa no chão. Ah, mas fulano é pago para isso. Fulano é pago para limpar mesmo. Ele que limpe. Gente, isso é tão horrível. É muito feio uma pessoa que tem um pensamento desse. É feio, a palavra é essa. Porque não é porque existe uma pessoa dedicada àquela função ali que você vai simplesmente deixar para lá e que aquela pessoa faça. Não, isso tá errado, porque o erro foi seu. Se foi você que derrubou aquela coisa no chão, você que sujou aquilo, então foi você que fez, então a obrigação é sua de consertar o seu erro e não esperar que outra pessoa venha para consertar o que você fez de errado. Isso não é correto, mas infelizmente existem muitas pessoas que pensam assim, porque eu já presenciei, já ouvi pessoas falarem isso é muito feio. Não façam isso. E se alguém já teve esse pensamento, tente mudar, porque não é legal. Você não está pensando no próximo, você está sendo egoísta, está pensando só em você mesmo. Então, assim, fala também aqui sobre o bom senso, né? O bom senso é quase que intuitivo, é a noção de atitude adequada a se tomar em cada situação. É o discernimento do certo e do errado, mesmo que estes não estejam explícitos e sem que alguém precise nos dizer que se deve agir de tal forma. Então, assim, o bom senso é isso, é você saber aquela opinião alheia, mesmo que você não seja de acordo com ela, mas você respeita aquela opinião do próximo e você aceita que aquela é a opinião dele. Isso não quer dizer que você vá mudar a sua opinião por causa da opinião do outro, não, mas é você respeitar a opinião dele. Então, assim, o bom senso é muito isso, é você saber lidar com a situação em que as opiniões são divergentes, você saber que vão ter opiniões diferentes. Então, assim, você tem que saber lidar com esse tipo de situação, sem querer expor só a sua opinião e jogar só a sua opinião e deixar do outro de lado. Não, saber unir isso, a sua opinião e a do outro, e juntando isso, tendo esse bom entendimento, você consegue seguir, ter uma conversa legal, uma discussão amigável, certo? Então é isso, finaliza aqui no texto falando assim: o nosso espaço termina onde começa o dos outros. Essa é uma regra importante no convívio da sociedade. Se quisermos ser respeitados, devemos respeitar primeiro. Então, assim, quando fala isso, né, do espaço termina onde começa o do outro, é aquela coisa, se você tem o direito, você quer ter o direito, mas você tem que saber que o outro também tem. Então é isso que tem que saber, você tem que saber abrir esse espaço de que os outros aceitem os seus direitos, as suas opiniões, mas que você tem que abrir o seu espaço para receber as opiniões dos outros também. Isso é muito importante, viu, gente? Isso aí é regra de convivência, você saber respeitar o próximo e a opinião do outro. Aí segue uma atividade para vocês responderem 6 questões. Questões simples, vocês vão ler o texto, vão interpretar o texto e a partir da interpretação do texto de vocês vão responder tranquilo essas questões aí, tá certo? É bem fácil, quem for fazendo já pode ir mandando a foto para mim, tá certo? Que eu já vou corrigindo aqui, certo? Então eu vou ficar aguardando essas respostas de vocês, ok? Em breve a gente terá aula novamente online, né, pra gente se ver mais um pouquinho, mais pra frente um pouco. Então, vamos seguindo com as nossas videoaulas e nossas atividades. Coloquem as atividades atrasadas em dia, que eu tô esperando. Beijo, até a próxima aula.